bem, então já sabemos que pensar é mais interessante que saber, mas menos interessante que observar. E é isso que nós vamos fazer agora para este gráfico. Vamos observar. Temos aqui um mercado que reúne condições que nos dizem de que o mesmo se encontra em alta, porque o preço está por cima da média móvel de 5 períodos, o que quer dizer que esta está por cima da média móvel de 10 períodos e esta por cima da média móvel de 20 períodos. Isto então é aquilo que define um mercado em alta, independentemente do período temporal, porque disso falaremos mais adiante. Então vamos rever. Se a média móvel simples de 5 períodos estiver em termos de preço for maior que a média móvel simples de 10 períodos e esta maior que a média móvel simples de 20 períodos também em termos de preço, temos aqui reunidas as condições que nos dizem que o mercado se encontra em alta. Enquanto o preço respeitar esta média e as médias se respeitarem entre si, se acompanharem em termos de tendência, quer dizer que o mercado está em alta. Sempre que o preço pisar a primeira média, quer isto dizer que neste momento voltaremos a ter que nos sentar e observar novamente o gráfico, mas por enquanto o mesmo está em alta. Bem, vamos então agora falar sobre um mercado quando está em baixa. O que é que verificamos no mercado que está em baixa? Verificamos que o preço se encontra por baixo da média móvel simples de 5 períodos, esta encontra-se por baixo da média móvel simples de 10 períodos, que por sua vez se encontra por baixo da média móvel simples de 20 períodos. Então, a média móvel simples de 20 períodos é maior que a média móvel simples de 10 períodos em termos de preço, e esta, média móvel simples de 10 períodos, maior em termos de preço que a média móvel simples de 5 períodos, por sua vez, está em cima do preço. Quando o preço der a volta e pisar a primeira ou a segunda média, assim que pisar a primeira, estão aqui reunidas as condições para fazermos um stop e voltamos a ter que analisar o preço. Vamos agora ver os mercados neutral. Existem dois tipos de mercados neutrais. Neutral em baixa e neutral em alta. Aquilo que muitos chamam nas análises de ponderar, infraponderar. Eu prefiro dar-lhes este tipo de classificação. Neutral, vamos agora ver neutral em baixa. Porquê é que isto acontece? Temos um preço que vai em baixa no longo prazo e que temos uma média móvel de curto prazo, a de 5 períodos, a sobrepor-se em relação à média móvel de médio prazo de 10 períodos. No entanto, a mesma encontra-se por baixo da de 20 períodos, ou até não. O que é certo é que o preço pisou as 3, o preço está por cima das médias. Então, a média móvel de 20 períodos encontra-se num ponto mais alto superior em relação à média móvel de 10 períodos, mas esta encontra-se num preço inferior em relação à média móvel de 5 períodos. Porquê é que isto acontece? Isto acontece porque a média móvel de 5 períodos é mais nervosa, é mais ansiosa, é a que anda sempre mais perto do preço e vai mais rapidamente reagir em relação ao preço. Nós vamos esquecer que médias são indicadores em atraso comparativamente ao preço. Para que é que queremos identificar o mercado neutral? Para tomar uma decisão. Eu já disse alguma vez que a melhor decisão por vezes é aquela que não se toma e, na minha opinião pessoal, em mercados neutrais não se tomam decisões. Observa-se e espera-se. Se antes falámos do mercado neutral de baixa, agora vamos falar do mercado neutral de alta. O que é que diferencia um do outro? Em termos de decisões, diferencia que no mercado neutral de baixa normalmente não fazemos nada no que respeita a posicionamento, no que respeita a retirar posições que existiam em carteira em alta, isso já o deveríamos ter feito há muito. No mercado neutral em alta, aquilo que acontece é que também não tomamos decisões, mas também não quer dizer que tenhamos que ir a correr a fechar todos os títulos que temos em carteira que estavam posicionados em alta no longo prazo, porque o mercado apenas está neutral. Poderá estar a aliviar, a fazer aquilo que se chama distribuição, o típico que acontece quando há uma repartição de dividendos, mas que depois, no longo prazo, a empresa volta a recuperar. E isto porque as médias não se acompanham entre si, por isso estão neutrais, mas podem voltar a acompanhar. Ainda não se reúnem aqui as condições que nos dizem que o mercado deu a volta. Portanto, o que é que temos aqui? Temos, de facto, um preço por baixo das médias, é uma verdade, mas temos aqui a média móvel simples de 20 períodos, neste caso a valer menos em termos de preço do que a média móvel simples de 10 períodos, porque se encontra por baixo da de 10 períodos. Mas aconteceu que o preço, ao cruzar as três médias móveis, aquela média nervosa, ansiosa, que é a de 5 períodos, a de curto prazo, veio atrás, passado pouco tempo. E então encontra-se aqui entre a de 5 e a de 10 períodos. Portanto, vale, neste caso, menos que a de 10 períodos, mas esta vale mais que a de 20 períodos. Temos então aqui um mercado neutral em alta. Vamos ponderar, não nos vamos assustar, não vamos fazer nada, vamos continuar a observar.
O mercado agora está neutral em alta ou neutral de baixa. Pode estar neutral, neutral. É uma grande confusão. O gráfico parece uma pintura, Picasso. Não sei aquilo que se passa. A verdade é que é neste momento que ainda menos tomamos decisões. Não é ponderar, não é infraponderar. Não custa nada ser humilde e dizer não sei aquilo que se está a passar. A verdade é que pensar é mais interessante que saber, mas menos interessante que observar. Temos que observar para saber aquilo que fazer. Portanto, se o mercado está neutral, a melhor decisão, mais uma vez, é aquela que não se toma. Não se esqueçam, e aproveito para referir, que todos os exemplos dados neste quadro foram exemplos meramente teóricos. Em momento algum, aqueles preços e aquelas médias têm que corresponder aos números exatos que aqui estavam desenhados no gráfico. Não constituíram também, em caso algum, uma recomendação. Esta estratégia não é uma ciência exata. É um mero exemplo, uma forma simples de explicar aquilo que vocês veem das análises preferidas por outros e a forma de perceber como eles as fazem. Vocês poderão também fazer de hoje em diante. Estamos agora preparados para nos contratar a nós mesmos como os nossos próprios analistas. Temos agora condições para desenhar o nosso quadro de análise e começar a escrever, observar, para podermos, por fim, tomar decisões. Então, vamos criar as regras. Depois de termos percebido como se interpretam os gráficos e as médias sobre os preços, vamos definir que, o curto prazo, vamos observar o gráfico de periodicidade D, que corresponde a diário, para médio prazo, semanal, e para longo prazo, os gráficos de periodicidade mensal. O que vamos fazer é colocar as médias sobre o mesmo padrão, quer isto dizer médias de 5, de 10 e de 20, para o período temporal de longo prazo, gráficos mensais, período temporal de médio prazo, gráficos semanais e período temporal de curto prazo, gráficos diários. Mas se forem ansiosos, como é a média móvel de 5 períodos, poderão fazer para o curto prazo o de 15 minutos, médio prazo o gráfico horário e longo prazo o gráfico de 4 horas. Também poderão optar por ter no longo prazo o de 1 hora, médio prazo, por exemplo, 15 minutos, curto prazo 1 minuto. Isso serão vocês a criar as vossas próprias regras, porque isto, no fundo, o que vos vai é treinar a preparar as vossas próprias análises. Em tom de brincadeira, por exemplo, se eu tiver 48 anos, eu posso definir que a minha média de longo prazo passa a ser a de 48. Nunca nos vamos esquecer que se a de longo prazo é de 48, a de médio prazo tem que ser metade desta, que seria 24. E a de curto prazo qual é? Muito bem, a de 12. Portanto, isto é um mero exemplo teórico. Experimentem as vossas próprias médias, analisem e vejam com que modelo e modus operandi mais se identificam. Muito bem, o nosso desafio agora é definirmos o nosso curto, médio e longo prazo. É o desafio que nós temos, é interpretar esta tabela que eu vou aqui desenvolver. Portanto, temos na coluna horizontal as médias de 5, 10 e 20 períodos, que é o nosso exemplo, mas temos aqui na vertical a periodicidade. Quer isto dizer, nós vamos ter 3 períodos temporais, 3 gráficos com diferentes períodos temporais para o mesmo ativo. Vamos ter um gráfico para longo prazo, um gráfico para médio prazo e um gráfico para curto prazo para cada um dos ativos que vamos analisar. E em cada um desses ativos, dentro de cada um destes períodos temporais, vamos colocar as 3 médias. Quer isto dizer que no longo prazo vamos ter a média de 5, de 10 e de 20. A média para médio prazo, a média de 5, 10 e 20 também. E o mesmo para curto prazo. Eu diria que no curto prazo vamos ter uma média de curto prazo, uma média de médio prazo e uma média de longo prazo. E no longo prazo, como no médio prazo, também vamos ter uma média de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Parece confuso, já vão ver aonde é que eu quero chegar. Então vamos pegar no exemplo. No longo prazo vamos escolher um gráfico de periodicidade mensal, ok? Quer isto dizer que cada um daqueles bonecos que nós vemos no gráfico a mexer, cada um daquelas figuras representa um período a que o mesmo respeita. Pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser diário. Dou-vos um exemplo. Se tivéssemos 4 barras e fosse de gráfico semanal, quer dizer que cada uma dessas barras representa uma semana. Mas se o mês tiver 4 semanas, como tem, num gráfico de periodicidade mensal, ao passarmos o gráfico de semanal para mensal, elas convertem-se todos numa barra que soma os movimentos destas 4 barras. Ok? Pronto, então vamos lá.
Para o médio prazo vamos escolher periodicidade semanal e para o curto prazo diário. Aonde é que isto nos leva? Isto leva-nos que a média do gráfico diário está compreendida entre os movimentos mínimos dos últimos 5 dias e máximos dos últimos 20 dias. O gráfico de médio prazo vai-nos dar as médias mínimas de 5 semanas e máximas de 20 semanas. Ok? E o gráfico de longo prazo vai-nos dar as médias mínimas de 5 meses e máximas de 20 meses. Então, se eu perguntasse qual é a tua definição de longo prazo, nesta tabela, tu dirias que o teu longo prazo está compreendido entre 5 meses e 20 meses, o teu médio prazo está compreendido entre 5 semanas e 20 semanas, e o teu curto prazo está compreendido entre 5 e 20 dias. E se, em vez disso, nós tivéssemos no gráfico de longo prazo o período de 4 horas, no de médio prazo o período de 1 hora e no curto prazo o período de 15 minutos. Isto queria dizer que o teu longo prazo estaria compreendido 4 vezes 5, 20, entre 20 horas, ok? E as 80 horas. E o teu médio prazo está compreendido entre as 5 horas e as 20 horas. E o teu curto prazo está compreendido entre 1 hora e 15 minutos. E aqui temos algumas horas. Penso que 5. Ok? Portanto, esta é a definição que nós vamos dar e que daqui iremos dar agora seguimento ao nosso trabalho. É importante referir que nada do que viram com base em médias constitui ou constituirá alguma recomendação de compra ou de venda. Assim como as análises feitas e os gráficos que se irão preparar e as tabelas também não vão e não irão constituir qualquer recomendação de compra e de venda. Tem apenas mero intuito didático, dar a conhecer uma forma simples de construírem a vossa própria tabela e perceberem que por vezes na informação há desinformação. Sejam vocês próprios a construir a vossa própria informação. É isso o intuito deste vídeo.